Olha a gente aqui de novo. Veja bem, eu em outros vídeos, eu venho sempre falando nos outros vídeos que Deus, nas Escrituras, sempre fala com o homem no monte, não é? Se você começar a ver no Velho Testamento até o Novo Testamento, você vai encontrar muito isso. É Monte Sinai, não é? É Monte Tabor, não é? É o Monte Horebe. Desculpa aí de novo, bati aqui. O Monte Horebe, você vai ver que o Monte Calvário, ou também chamado de Gólgota, não é? Mas sempre Deus fala no monte. Que monte é esse? É a cabeça do homem. Veja, por exemplo, esse vídeo é bem curtinho, é só para esclarecer isso. Quando Jesus é crucificado, é no Monte Gólgota, né? Que significa a palavra Gólgota, crânio ou caveira. Caveira e crânio é essa parte aqui, né? Onde ele é crucificado. É justamente o homem velho, que é o nosso ego, deve ser crucificado na cabeça, no Calvário, ou no Gólgota, como vocês queiram chamar o nome, que é a mesma coisa, é uma caveira, não é? É um crânio. Crucificar esse homem velho nessa cabeça, certo? Para que surja dentro de cada um da gente o alter ego, que vai ser, na linguagem cristã, Cristo, na linguagem egípcia, Osíris, na linguagem budista, Buda, na linguagem também na Índia, Krishna, e assim sucessivamente. É na cabeça, é no crânio, na caveira, que também você fala com Deus. Quando você atinge a auto-iniciação, que desperta em você o alter ego, que agora vai comandar o ego, esse ego nosso, materializado, que vem do egoísmo, aí ele ressurge dentro de você, né? Porque você mata o velho e surge o novo, né? É esse novo agora, o alter ego, que vai comandar. Comandar o quê? A matéria. Observe, por exemplo, que na maçonaria, o principal símbolo da maçonaria, que é colocado nos livros, nas fotos, etc. Tal, é um compasso e um esquadro. Então, quando aquele que vai se tornar um maçom passa pelo grau de aprendiz, significa o seguinte, esse grau de aprendiz é um esquadro, né? Um esquadro na frente do compasso. Fica o compasso aqui e é porque o desenho está meio ruim aqui na minha mão, pronto. Fica assim, né? A forma de compasso em cima do... um esquadro em cima do compasso. Isso aí significa que é a matéria que ainda domina o espírito. Porque o esquadro vai ser o símbolo de quê? Da matéria. O compasso, o símbolo do espírito. Quando esse mesmo aprendiz, através dos estudos e do polimento, ele passa ao grau de companheiro, esse símbolo agora fica entrelaçado. Ou seja, fica o compasso e o esquadro nessa posição aqui, entrelaçada, né? Significa o que aí? Que agora o espírito está começando a dominar o quê? A matéria, que era o esquadro no caso. E quando ele é exaltado ao grau de mestre, né? Mestre maçom, esse compasso agora fica na frente do esquadro, ou seja, quem domina esse homem agora, que está lapidado, que está polido, que estudou, né, que passou pela exaltação ao grau de mestre, significa agora que o espírito, simbolizado pelo compasso, em cima, sobre o esquadro, é quem está dominando a matéria. Daí o título de mestre. Agora compete a ele, depois,
Um dia que ele for um venerável de loja, que se tornar um mestre instalado, aí ele tem que saber agora o nome desse mestre instalado nele. Porque antes ele exteriormente chama-se fulano, não é? Quando ele passar a ser um mestre instalado, ele vai ser iniciado, não é? Num ritual para um mestre instalado. Então é a obrigação dele saber o nome interior. É como diz na revelação do Apocalipse. Receber um novo nome numa pedinha branca. Porque existe uma coisa que ninguém nota. A Escritura diz, tudo aquilo que pedires a meu Pai, ele vos concederá. Aí depois, mais na frente, em outro versículo, ele diz, qual é o pai que o filho pede um pão, ele dá uma pedra, ou um peixe, ele vai dar uma serpente. Mas é preciso que o homem conheça o nome desse pai, né? O nome desse mestre instalado que nos criou, né? Esse mestre instalado é quem vai dar o comando agora para a matéria. Lembre-se que o mestre agora, quem comanda ele é o espírito, não é mais a matéria, né? Quem domina ele, mas ele tem que saber o nome. Então, quando ele for fazer digamos assim, uma oração, um pedido, ele tem que saber chamar esse Deus interno dele. Se ele não souber chamar, como é que vai ser? Então, é uma função de um mestre alado descobrir o nome interno dele, um nome que só ele deve saber, mais ninguém. É como de lá na revelação, chamada Apocalipse, para receber um nome novo, numa pedinha branca que só ele vai saber. Veja, por exemplo, que nos rituais da igreja, os frades e outras congregações, geralmente o sujeito entra com um nome, lá dentro, ele quando passa pelo voto, ele recebe outro nome, não é? Às vezes ele escolhe até o nome de algum personagem famoso, dentro daquela instituição, um santo, alguma coisa, né? Veja, por exemplo, Paulo de Tarso, não é? Ele chamava o quê? Saulo de Tarso. Aí ele passa para o nome o quê? Paulo. Ele modifica, não é isso? Que agora, antes era um homem velho. Recebeu a iluminação, agora passa com o nome de Paulo, que é o mestre interno dele. Entendeu como é? Veja como a coisa é complicada, mas ao mesmo tempo é simples. À medida que você vai descobrindo as coisas, como funciona. Então, é importante, né, que todo mestre saiba o nome do mestre interno, que está instalado nele, não é? No caso, a gente sabe, quando o cara passa de companheiro para mestre, né, ele é ressuscitado com o nome de quê? Irã Abif. Aquilo é um exemplo que a maçonaria no ritual está mostrando, não é? Então agora ele tem que descobrir o nome secreto dele, interior, desse mestre instalado. Para quando ele quiser dialogar, dialoga. Lembre-se do que eu publiquei outro dia, fazendo a explicação daquele desenho egípcio do papiro de Ani, não é? Onde o ego vai confessar a confissão negativa para se tornar o quê? O Osíris. Ou seja, Osíris significa o nome Cristo. Esse sol interior, essa luz, que agora vai comandar aquele ego, não é? Que era imperfeito. É a mesma coisa no caso da maçonaria, quanto à questão do mestre e do mestre instalado. Então, se eu tenho um mestre instalado em mim, quando eu quero falar com ele, saber de uma coisa, eu vou interrogá-lo. Porque o Espírito prescruta tudo e sabe de tudo. Então é preciso que o homem se autoconheça. Caso contrário, ele continua materializado como está, praticando os erros e uma série de coisas que a gente já sabe. Então a nossa função aqui é, como eu disse, é levar a luz para vocês. Agora cada um que pega essa luz e carregue ela,
para o bem próximo e o seu bem e o bem do seu próximo. É essa a nossa meta, passar essa tradição adiante. Não adianta ficar só para a gente tem que passar para frente. É aquilo que eu digo, quando lê os livros, não leia a letra morta, procure ler o espírito da letra, não é? Utilize a analogia, compreendeu como é? Faça suas pesquisas, pesquise tudo, colhe o que for bom, faça seu resumo, faça seu esquema de vida. No outro vídeo a gente falou de quê? Da questão da física quântica, né? Da fé, como utilizar essa fé, né? Aquela certeza da esperança, mas que a gente ainda não sabe, não está vendo a coisa, está vendo apenas com os olhos mentais. Então é preciso saber usar para transformar a visão mental na visão corporal, para as coisas acontecerem. É a mesma coisa no caso. Eu falei essas coisas agora e mostrei também o emblema, né, na maçonaria, o compasso e o esquadro. Dissemos que o esquadro representa a matéria e o compasso o espírito. Aí depois que o compasso, que representa o espírito, domina a matéria, que é representada sobre o esquadro, que é a matéria, esse G que tem no meio do compasso do esquadro, no caso aqui a gente vai chamar de gnose, ou seja, desconhecimento, né? Que a palavra gnose significa conhecimento. Uma vez estabelecido esse conhecimento, compete ao mestre maçom, não é? Ou mesmo aquele que não faz parte da maçonaria, mas está desenvolvendo em si esse autoconhecimento, compete ele descobrir como é o nome desse mestre interno, que é o que eu chamo na maçonaria de mestre instalado. Compete a todo mundo saber disso. Esses que estão evoluindo espiritualmente, que não são maçons, e aqueles que fazem parte da maçonaria, que ouvem esses termos constantemente. Então, isso é que é importante se saber, para poder saber em que terra e em que mundo a gente pisa, não é? Para não citar aquele poeta, Deus, ó Deus, onde estás que eu não te vejo, em que mundo e em que terra te escondes. Então, meus amigos, são preciso essas coisinhas para a gente ir aprendendo devagarzinho, paulatinamente. Outras coisas que vocês quiserem encontrar aí do que eu falo aqui, procurem nos outros vídeos. Tenha essa paciência de pesquisar, porque às vezes você vê um vídeo, quando vai dar continuidade não está, mas ele está ali, porque eu sempre dou continuidade. Embora que o YouTube bote para frente, bote para trás, mas eles estão ali, é só procurar. Então eu espero que vocês tenham usufruído desse videozinho que a gente fez agora. A gente explicou alguns segredos, digamos assim, maçônicos, porque na realidade não há segredo, não é? Não há segredo. O único segredo maçônico que a gente deve manter, para quem é maçom, é não divulgar sinais, toques e palavras, de grau nenhum, porque isso aí pode pessoas inescrupulosas se aproveitar disso para tirar vantagem em certas coisas, né? Não que o maçom tire vantagem em certas coisas, estou me referindo ao profano, aquele que não faz parte da ordem, né? Mas quanto a você levar o conhecimento maçônico, é obrigação de um maçom, para esclarecer o quê? O pessoal que está na sala de passos perdidos. O que vem a ser a sala de passos perdidos, que a gente chama na maçonaria, é esse mundo aqui externo, né? Que lá a maçonaria tem uma sala chamada Sala dos Passos Perdidos, que representa o mundo profano, né? Onde um bate no outro aí sem saber o que está fazendo, sem saber de onde veio, aonde está e para onde irá. Então compete, por uma questão daquele assunto que eu falei naquele dia, daquele sentimento, uma questão de compaixão, a gente procurar ajudar aqueles que não têm condições
de ter esse conhecimento. A gente vai ajudando devagarzinho. Claro que eu sei que esses vídeos pode ter maçons, irmãos aí à vontade assistindo, mas tem muita gente, e eu tenho certeza que muita gente vai assisti-los, que não faz parte da ordem, não sabe nem das coisas, nem livro sobre esses assuntos de maçonaria lê. Então faz parte, tem que orientar, certo? Às vezes o pessoal também, às vezes, Estados Unidos, aí pessoal da NASA, pessoal não sei o que, é maçom, o anel, não sei o que, é muito simples, meus amigos. O país que tem mais maçom na face da Terra chama-se Estados Unidos, não é? Então, hoje em dia, aqui mesmo no Brasil, todo lugar que você vai e encontra um maçom, avale lá, né? Que tem loja lá que eles pagam até boleto bancário e só tem reunião, aquela loja, durante um ano, 3, 4, 5 reuniões para pegar todos os maçons que fazem parte dali. Por isso que todo lugar que você chegar lá tem maçom. Do mesmo jeito, quem é católico, quem é protestante, em todo lugar você vai encontrar católico e protestante. Ainda foi quando aqui, domingo, teve aqui uma festa da Assembleia de Deus aqui em Caruaru. Era assim, ó, de irmãos da Assembleia de Deus e talvez de outras instituições, né? A mesma coisa, se você falar que quantos não são católicos? Quanto mais Estados Unidos, que a maioria é maçom, quantos não são maçons? Não, é porque a maçonaria estava lá. Não é questão disso, não. Eu já disse, maçonaria é uma sociedade fraterna. Se os que dominam o mundo ou fazem parte da globalização para dominar o mundo tem algum maçom, isso é outra história. Mas não é a maçonaria, como eu já falei outra vez. A doutrina maçônica é isenta dessas coisas. A doutrina cristã é isenta dessas coisas. Né? Quantos cristãos não praticam crimes? Acontece. Mas nem por isso a gente vai condenar a doutrina cristã, a doutrina maçônica, etc. Só porque aquele que fez aquilo é maçom, ou é Rosa Cruz, ou é protestante, ou é católico, seja lá o que for. Então a gente precisa trabalhar com senso, não é? Com equilíbrio e saber que as coisas devem funcionar, não é? A gente deve pisar no mosaico preto e no branco, ficar entre colunas e procurar ser justo e perfeito. Devemos procurar a perfeição como nosso Criador é perfeito. Devemos imitá-lo. E lembre-se, do jeito que o Jesus Cristo, do personagem bíblico, foi crucificado num Calvário, que significa Gólgota, que também significa crânio ou cabeça, assim devemos nós crucificar o homem velho, no nosso crânio, no nosso Gólgota, na nossa caveira. Não é? Esse nome de homem tem, universalmente, chama-se Jesus. Tem 5 letras que representam os homens dos 5 continentes. Veja como a coisa é, para você ler cursivamente a Escritura. Aquele nome Jesus, que significa, a palavra Jesus significa Salvador, ou um Salvador, que serve de exemplo para cada letra do nome Jesus, são os homens dos 5 continentes, né, que existem na Terra. Vem igual uma coisa, vai modificando, à medida que a gente vai explicando as coisas direitinho, não é? Então, lembre-se que eu disse que a verdadeira igreja, a verdadeira maçonaria, o verdadeiro judaísmo, não é? O verdadeiro protestantismo, essas igrejas todinhas se resumem numa só, o corpo da gente, não é? O corpo da gente, essa é que é a igreja. Segundo a Escritura, esse corpo é onde habita o Espírito de Deus. De São Paulo, não sabeis que vós sois deuses e que o Espírito de Deus habita em vós? Não destrua o corpo de Deus, porque senão Deus o destruirá. Ao invés de a gente destruir o nosso corpo, a gente deve procurar o quê? Evoluir espiritualmente, não é?
e devemos agir neste mundo agora espiritualizados, né? Sabendo que estamos aqui passando a temporada, então vamos deixar que o Espírito comande a gente aqui, utilizando-se de quê? Dos preceitos, digamos assim, aqueles que fazem parte de qualquer religião, qualquer doutrina, daqueles preceitos que ali estão. Se for maçom, utilizar os símbolos e aplicá-los nele. Se for católico, utilizar o quê? Os sacramentos e aplicar nele. Se for protestante, utilizar também da Bíblia e aplicar nele aqueles ensinamentos todinho. Se for budista, utilizar os ensinamentos do Buda, né? Isso foi o que foi dado pelas grandes religiões e pelas grandes civilizações da humanidade. Todo esse conhecimento foi bebido aonde? Na Suméria e distribuído ao mundo, uma vez que é considerada a Suméria o berço da humanidade, onde começou tudo. É a mesma coisa. Depois eu vou falar desse assunto. Hoje em dia, fala-se muito em Anunnaki, não é? Anunnaki, devido às 85 mil tabuletas, né, em escrita cuneiforme encontradas, né, e estudada até pelo um falecido há uns 2 ou 3 anos, Zacarias Sitchin, né, Sitchin. Então, brevemente, a gente vai falar do Anunnaki, né, porque ali é o que também ali? Aquilo é uma mitologia, certo? É a cosmologia e cosmogonia sumeriana. Então a gente não pode interpretá-la materialmente falando, não é? A gente tem que saber interpretar ela no espírito dela, não como está na letra morta. Então é preciso saber isso. Depois a gente vai entrar no assunto desse, explicar direitinho, eu vou relatar essa história, mas lembre-se que toda a escritura sagrada, ela fala de três coisas numa só. Fala do homem, do mundo e do universo, englobando tudo, fala de um Deus, certo? Então, meus amigos, quem gostou desse temazinho, desculpa mais uma vez aí o balançado aqui da mesa, né? Dá aquele likezinho, né? É no curtir, né? Dá aquele toquezinho lá. Se for inscrito, tudo bem. Se não for, encaminhe alguém para ser inscrito, né? Para a gente distribuir essa mensagem, passar essa tradição para frente e quem souber pegá-la, procure também distribuí-la. Aí dá aquele toque no sininho. Vou publicar isso agora mandar para o YouTube e depois a gente prepara outro. Tchau, pessoal.